O tolher de liberdades anda a todo vapor. Narrativas completamente absurdas, tanto do ponto de vista ético quanto científico, como o lockdown, a suposta estratégia sanitária para a correta manutenção da situação da suposta pandemia atual, estão a cada dia mais perceptíveis até mesmo para o cidadão médio desinteressado sobre política. É interessante como é possível, por algumas vezes, testemunhar a natureza conservadora de muitos brasileiros, apesar dessa posição filosófica não ser praticada nas suas preconizações totais fundamentadas pelos pais do real conservadorismo. Independentemente de uma série de controvérsias e questionamentos razoáveis por elementos científicos consideráveis e discordantes da narrativa pré-estabelecida, a falta de visibilidade e discussão honesta entre diferentes posicionamentos, principal problema de toda a nossa situação desde o início do ano, continua, talvez com menor eficiência devido à impossibilidade da manutenção de uma posição que não condiz com a realidade por conta de uma agenda política a fim de pressionar, manter e evoluir um conluio de posições desonestas, acordos econômicos obscuros e evitar a responsabilização daqueles que defendem medidas de maneira equivocada, seja por ignorância ou propositalmente. Grande parte da população age agora como deveria ter agido desde o início da narrativa da quarentena forçada, ignorando ou ironizando as inesgotáveis declarações de aspirantes a ditadores, curiosamente muitas vindas de liberais, obviamente, e implementando alguns cuidados básicos que já são de praxe em qualquer crise de saúde, que não compartilham a incoerência e falta de fundamentação básica que esses ditadores tentam suportar. O cerco à narrativa pré-estabelecida aperta, onde a credibilidade de elementos políticos e públicos é mantida intocável apenas por vias e veículos questionáveis, aparentando, após uma cortina de fumaça, terem o apoio da maioria sensata. A legião de idólatras e pseudocientistas e reais negacionistas do que fundamenta a ciência, impossibilitados pela sua soberba de admitirem qualquer tipo de erro ou responsabilidade, militam a muitos decibéis acima daqueles que visam uma discussão equilibrada. A cada dia que passa, indicativos de fraudes, problematizações em metodologias de coleta de dados, a polêmica em relação às limitações dos testes de PCR, assim como estratégias nunca antes preconizadas para pessoas saudáveis, expõe a podridão da agenda política, seja ela comunista, liberal ou dita conservadora, essa última no molde problemático brasileiro, obviamente. A politização de uma suposta crise de saúde tornou-se palco para a prática científica seletiva, onde o rigor científico, que deve ser praticado em todo caso a todo momento, era aplicado nas suas últimas consequências quando o elemento medido ia contrário ao fundamentado pela narrativa pré-estabelecida, porém, esse mesmo elemento era desligado e ignorado quando declarações epidemiológicas completamente absurdas eram feitas, tentando justificar o lockdown. Agora, o cerco fecha ainda mais quando a triste realidade do lockdown se apresenta à frente da população mundial, apontada desde o início por vários canais e pessoas sensatas. Se essa estratégia de fato ajuda a salvar vidas e diminuir a taxa de contaminação, algo nunca necessariamente demonstrado, diga-se de passagem, essa característica positiva seria negativamente compensada pelos milhões de mortes e agravamento de situações de indivíduos ao redor do mundo por uma série de motivos já expostos extensivamente em documentários passados, levando parte considerável da comunidade científica, médica, atuantes na área da saúde em geral e cidadãos preocupados a estabelecerem seu repúdio oficial através da criação de instituições extragovernamentais para contestar os dados e posições da narrativa pré-estabelecida. Um grande exemplo disso é a Grande Declaração de Barriston, uma carta aberta para toda a sociedade assinada por mais de 6.400 profissionais da área de saúde e cientistas renomados, que já vinham desde o início do ano falando contra aqueles que não respeitam o que de fato fundamenta a ciência. Nesta declaração, são expostos a falta de fundamentação científica do lockdown e a conclusão já bastante bem estabelecida do fato de que, mesmo que esta pseudo-estratégia possa influenciar para uma queda de contaminação e mortes, suas consequências negativas diluídas na população geral são infinitamente mais destrutivas que o próprio dano causado pelo vírus. O empobrecimento da economia em geral
impossível de ser sanada por qualquer auxílio ou expansão de base monetária que também causam consequências destruidoras por si só, por definição impactam negativamente a qualidade de vida e, por consequência, as capacidades gerais de uma população se manter saudável em um nível muito pior do que qualquer patógeno que existiu na sociedade moderna. Ainda, grandes questionamentos, evidências e análises das estatísticas de mortes por metodologias mais conservadoras começam a consolidar a crítica que já era bastante pertinente de que o vírus não possui a periculosidade expostas pelos especialistas do medo, figuras públicas e políticos. Aparentemente, o vírus em questão possui uma taxa de fatalidade comparável à de uma pneumonia e, levando em conta faixas etárias mais jovens, a tendência é a enfermidade ser bastante parecida de fato com um resfriado sazonal forte. Muitos desses artigos já se encontram revisados e publicados, para o terror dos pseudo-intelectuais e sua corja de idólatras, pela própria OMS, sendo um deles o Dr. John Ioannidis, um dos maiores e mais citados epidemiologistas do mundo, diferente de Ferguson e expositores de seu artigo que não respeitam o que assegura a qualidade de dados que vão alimentar os modelos matemáticos. Da mesma forma já exposta muitas vezes no canal, o intitulado Report 9 de Ferguson, por mais perfeito que seu modelo matemático fosse, o que é bastante improvável, pois o mesmo recebeu várias críticas e mal foi considerado reprodutível pelos avaliadores do código por trás do estudo, usa de dados imersos no contexto de um N temporal ou tempo decorrido da pandemia inadequado, sendo essa data por volta de março, impossibilitando, por definição, o uso de dados que traduzem a realidade minimamente. Segundo o professor Ioannidis, mesmo em países que sua medição encontrou números mais altos, os mesmos ficam bem abaixo do 0,9 ou 1% apontados pelo cientista do Imperial College. O artigo revisado estará na descrição para sua melhor avaliação. Existem ponderações que são possíveis e devem ser feitas do mesmo modo, porém, é inegável que a avaliação de Ferguson possuía um caráter completamente especulativo, enquanto o artigo do professor Ioannidis, além de um N temporal atualizado e uma metodologia mais conservadora, este se baseia em um caráter mais observacional, naturalmente herdando maior qualidade em sua análise. Com a narrativa do lockdown ganhando força novamente, principalmente na Europa por conta de uma suposta segunda onda, amplamente questionada em veracidade por grande parte do corpo científico comentado acima, políticos veem uma nova oportunidade para usarem da narrativa do medo para a promoção pessoal e justificativa de projetos sem fundamentos e sequestro de liberdades, os permitindo aumentar por mais tempo sua ação parasitária na população inocente. O Covidão já é uma das maiores investigações e escândalos nos últimos tempos na história fiscal do Brasil, porém, não choca nenhuma pessoa que preza pela sensatez e que já havia com maus olhos as subsequentes perdas de liberdades e imposições sem fundamentações. A falta de discussão equilibrada, um dos principais passos para a execução do método científico, novamente está sendo ignorada, sendo possível notar uma narrativa dominante por conta de veículos de informação tendenciosos e figuras públicas desonestas. Outras duas polêmicas que se equiparam ao lockdown são o bater de martelo decisivo a respeito do uso de máscaras e as vacinas em desenvolvimento. No primeiro citado, mesmo existindo artigos que colocam elementos importantes em evidência para a discussão, sendo que nem mesmo a própria OMS nega a ausência de dados que indicam significância para o uso em pessoas saudáveis tanto no espalhamento quanto na proteção pessoal, nos encontramos novamente sendo forçados a seguir uma narrativa estabelecida e qualificados de anti-ciência por ponderar elementos relevantes. Ainda são pesados os possíveis males da implementação generalizada do uso de máscaras, pois dentro das ciências biológicas, muitas vezes tratando de cenários dinâmicos e imprevisíveis pela impossibilidade de se determinar ou controlar variáveis, sendo que a única garantia nesse cenário seriam os possíveis problemas causados pela implementação dessa suposta estratégia, que fatalmente aumentaria o número de descartes de lixo hospitalar em nível absurdos que será impossível de ser incinerado, podendo exacerbar outras vias de contaminação, seja pelo mau uso ou pela simples amplificação de um novo vetor que antes se manteria diluído na mediana da população,
sendo também uma maneira de colocar as pessoas que trabalham no mercado da limpeza, descarte e coleta de lixo em perigo maior desnecessário, onde as mesmas já se encontram em situação complicada devido ao lockdown e o já baixo salário da área de atuação. Uma verdadeira demonstração de uma completa falta de entendimento daquilo que fundamenta a ciência e a epidemiologia, onde a alteração de uma variável presente em um sistema dinâmico dificilmente será alterada isoladamente e de maneira linear. Para ilustrar essa colocação, imagine um espaço com uma série de pontos espalhados, sendo cada uma variável que impacta nas capacidades gerais do vírus. Quando escolhemos alterar a variável referente ao uso de máscaras, podemos ter a intuição equivocada de que isso necessariamente reduziria o alcance do vírus, porém, num sistema dinâmico, a alteração em uma variável raramente se comporta linearmente, promovendo a mudança desejada apenas no elemento-alvo. Pelo contrário, essa alteração expande como uma esfera que, a cada momento que tem sua superfície tocada por qualquer outro ponto dessas variáveis, serão alteradas para mais ou para menos, ocasionando uma reação em cadeia em que cada variável tocada por essa superfície também expande suas modificações no ambiente, como explicado anteriormente, sendo a determinação da positividade ou negatividade dessa alteração em um sistema dinâmico bastante desafiadora de ser dosada com qualidade, principalmente em um momento difícil com escassez de dados. Essa ponderação é de extrema importância dentro da ciência, pois assim temos uma maior chance de evitarmos a implementação de uma medida que pode até diminuir as capacidades contaminantes de uma via, porém exacerba outras, aumentando na totalidade o grau de contaminação ou prevalência do vírus, ainda colocando uma parcela de trabalhadores já em situação difícil em perigo desnecessário. Conforme o tempo passa, fica evidente que a temperança e o ceticismo a medidas draconianas eram, são e sempre serão o melhor caminho para maximizar os elementos protetivos e minimizar as capacidades da situação a ser enfrentada. O ignorar da ordem política muitas vezes acaba sendo o melhor caminho para ser tomado, pois é impossível, por definição, um sistema centralizador de informações ser mais competente do que uma rede de informação descentralizada que se adequa a cada região, cidade, bairro e lar, evitando o condenar a queda da riqueza geral de uma nação impossibilitada de gerar seu próprio recurso, diminuindo suas capacidades gerais de se manter saudável ou buscar a avaliação médica de forma preventiva ou tratamento adequado, onde o lockdown já é colocado como o maior ceifador de vidas e agravador de situações difíceis em 2020. Outra via em que os parasitas políticos anseiam para cravar suas presas sedentas pelo imposto roubado da população são as vacinas, onde, novamente, pessoas que levantam ponderações pertinentes em relação à segurança e à eticidade da obrigatoriedade são taxadas de negacionistas. Os idólatras que tratam a ciência como religião chegam à completa desonestidade de se equiparar reais conspiracionistas que fazem afirmações absurdas de vacinas bem fundamentadas com as pessoas que estão com medo racionalmente justificado devido ao baixo tempo de desenvolvimento da vacina, suas suspensões e retomadas pelas empresas que as desenvolvem e o olhar desconfiado com dados provindos de um país como a China, que por várias vezes na história recente executou ações ditatoriais diretas e indiretas com a sua população ou outros povos. As controvérsias em relação à vacina e as ponderações pertinentes mais aprofundadas podem ser feitas em um outro vídeo, porém a nível ético é impossível justificar a imposição do uso da mesma. Fazer isso implica que o praticante de tal ação naturalmente incorre em ato antiético, sendo passível de ser usado contra o mesmo a autodefesa. É importante também ressaltar que a narrativa de obrigatoriedade existiu e que foi regredida em parte apenas por conta de uma revolta em número expressivo das pessoas. Não tenham dúvida, se a reação e a exposição do sentimento de ultraje pela população fosse menor, o lobo, muitas vezes disfarçado de boas práticas, faria de tudo para estender suas garras às ovelhas inocentes. Lockdown e vacinas obrigatórias seriam os últimos de nossas preocupações, independentemente de um governante liberal, comunista ou pseudo-conservador. Agora, o momento de maior vigilância e ação para a manutenção de liberdades e da sanidade social chegam em cena. O lobo acuado pode escalar suas ações predatórias em tentativa desesperada de manter o status quo. Portanto,
A coragem de não ceder ao que é mais fácil ou cômodo é imprescindível em um momento como esse. O questionamento fundamentado é sempre bem-vindo de uma perspectiva científica. Não deixe os verdadeiros negadores da ciência perverterem o pouco que ainda resta dessa poderosa ferramenta que nos ajuda a encontrar indicativos de verdade. Lembrem-se, você não precisa ser um acadêmico ou cientista para estudar, entender e expor um assunto complexo. O conhecimento precede a academia e qualquer pessoa interessada em expor a verdade sobre um assunto tem essa capacidade de fazê-lo. Este é o quarto documentário em uma série que refuta a narrativa do lockdown, tanto por vias técnicas quanto por reflexões. A playlist do canal será deixada na descrição do vídeo. Se a reflexão trouxe algo de positivo para você, deixe o seu like, compartilhe e comente. Não se esqueçam, muitos genocidas e ditadores usaram a narrativa do bem comum, em nome da ciência e pelo bem dos injustiçados, para pressionar suas vilanias. Lysander Spooner já disse: nenhum homem pode ser obrigado a se juntar ou apoiar uma associação a qual não desejou sua proteção. Senhoras e senhores, meu nome é Renan Santanelli e obrigado por assistirem o canal Categoricamente. Tenham uma boa noite e fiquem bem.